vamos começar com a tabela verdade. Pessoal, tabela verdade. Primeira coisa, vamos relembrar o que é a tabela verdade para quem já viu. Para quem não viu, eu apresento. Para quem já viu, é bom que acaba sendo uma revisãozinha aí, tá bom? Pessoal, tabela verdade... Opa, vamos embora, minha caneta. Tabela verdade é uma tabela que ela vem para ajudar a nossa vida. Por quê? Porque essa tabela, ela vai representar todas as combinações que nós podemos ter com a valoração. O que é a valoração? Atribuir valor lógico a uma proposição. Vamos lembrar? O que é uma proposição? Uma proposição é aquela sentença que ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Tá? Exemplo. O Brasil é um país da América do Sul. É uma proposição lógica verdadeira. 3 mais 8 é igual a 20. É uma proposição lógica falsa. Então, proposição lógica é aquela frase, é aquela sentença que ela tem um valor lógico. Seja o valor lógico verdadeiro, seja o valor lógico falso. Beleza, então, primeira coisa, proposição lógica é aquilo que tem valor lógico. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Show. O que acontece? Quando eu tenho uma única proposição, é o que eu tenho, o que nós chamamos de proposição simples. Então, imagina o seguinte. Uma proposição a gente representa por uma letra. E normalmente é o P, porque o P de proposição. Então, uma proposição simples, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Não é isso? Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Show! Então, se eu for construir uma tabela com uma única proposição simples, essa tabela ela vai ter duas linhas. Então, para construir uma tabela com uma proposição, seria duas linhas só. Aí a tabela ia ficar pequenininha, as bancas não cobram isso praticamente. O que elas cobram são as chamadas proposições compostas. Por quê? Porque quando eu tenho uma proposição composta, é quando eu tenho mais de uma proposição simples. Pode ser duas, pode ser três. Vamos trabalhar hoje com duas. Então, vamos pegar duas proposições simples, que eu vou chamar de P e de Q. P e Q. Se cada uma pode ser verdadeira ou pode ser falsa, eu posso criar várias combinações, não posso? Eu posso criar V com V, eu posso criar V com F, F com V, cadê? F com V, ou eu posso criar F com F, F com F. Eu já passo a ter uma tabela com 4 linhas. Uma dica, sempre que eu aumento uma proposição simples, o número de linhas vai dobrar. Então, se eu tivesse 3 proposições simples, aqui o P, o Q e um R aqui, aí eu ia dobrar. Em vez de 4 linhas, eu teria 8. Tá ok? Mas isso aí é um detalhezinho que a gente fala em outras aulas. Então, a tabela, ela vem para mostrar para a gente quais são todas as combinações, tá? Cada conectivo vai ter a sua tabela. Porque você concorda que quando eu falo para você, vou ao cinema e ao teatro, é uma interpretação que a gente tira. Vou ao cinema ou ao teatro, é uma outra interpretação, sim? O E, eu tenho ali a adição de ideias. O ou, eu tenho uma alternativa, não é isso? Como a semântica, o sentido muda, a tabela também vai mudar, tá bom? Nós exploramos isso e nós até vimos lá naquela aula lá de sexta-feira da semana passada que o E, ele exige para ser verdadeiro que as duas sejam verdadeiras. Não foi isso que nós estudamos lá? Beleza.
Hoje nós vamos ver o ou e o ou, tá bom? O número de linhas da tabela verdade depende da quantidade de proposições. Já falei, a cada proposição que eu coloco, o número de linhas vai dobrar, tá bom? Então, vamos ver agora qual é a tabela verdade do ou. Aí, o que eu acho um pecado, pessoal? Mas um pecado mesmo. O que eu acho um pecado? É o professor chegar em sala de aula, te dar essa tabela monstruosa aqui, tá? E fala, ó, a tabela do ou é isso. Aí escreve para você, decora. Se você decorar, vai funcionar? Vai. Só que qual é o problema? Normalmente, quando a gente decora, com o passar do tempo, a gente acaba esquecendo. E você tem que guardar esses conhecimentos durante um longo período de tempo, sim ou não? Porque você está estudando hoje, mas a sua prova vai ser muito mais lá na frente. E outra coisa, se você for decorar tudo que você estuda, o seu estudo fica chato. Então, vamos entender a lógica que está aqui por trás. Antes disso, quando eu tenho o conectivo ou, nós aqui do raciocínio lógico chamamos de disjunção. Então, falou de disjunção, tá falando do conectivo ou. Show de bola? Show. Aí, pensa comigo. Eu falo assim para você. Vou ao cinema. Vou ao cinema. Cinema. Tá? Ou vou ao teatro. Pensa no contexto, vem comigo. Eu falo assim, pessoal, no sábado eu tô de folga. E eu vou dar uma volta. Eu vou ao cinema ou ao teatro. Ir ao cinema é a proposição P. É a primeira proposição simples. Ir ao teatro é o quê? É a segunda proposição simples. E eu estou usando o conectivo ou para formar essa proposição composta. E aqui está o resultado da proposição composta. Pensa comigo. Eu falo, olha, eu vou ao cinema ou ao teatro. Aí você fala, o Felipe falou que vai ao cinema ou ao teatro. Show. Aí, chega no sábado, eu vou ao cinema. Chego, saio do cinema, olho e não me interesso pela peça de teatro. Aí, na terça-feira, eu volto aqui para fazer a live e você me pergunta, e aí, Felipe, o que você fez no sábado? Aí eu falo, eu fui ao cinema, então a primeira é verdadeira, mas eu não fui ao teatro. Então, a primeira foi verdadeira, porque eu fui ao cinema. A segunda foi falsa, porque eu não fui ao teatro. Na hora que eu falo para você que eu fui ao cinema, mas não fui ao teatro, qual é a sensação que você tem a respeito do que eu tinha falado hoje para você? Que eu menti ou falei a verdade para você? Pensa, eu falei que eu ia ao cinema ou ao teatro. Eu não disse que ia ao cinema e ao teatro. Eu falei, vou ao cinema ou ao teatro. Eu fui ao cinema, mas acabei não indo ao teatro. Você acha que eu menti ou falei a verdade para você? Bom, espero que você tenha pensado que eu falei a verdade. Por quê? Porque eu dei alternativa. Eu disse que ia fazer um ou outro. Eu não disse que ia fazer um e outro. Eu vou fazer um ou outro. Eu escolhi ir ao cinema. Beleza, eu atendi a primeira possibilidade. Eu dei duas possibilidades. É igual o seu filho. Você fala assim pro seu filho. Filho, a mamãe ou o papai vai sair e vai trazer um presente para você hoje. Eu vou trazer uma bola ou um boneco. O seu filho já entendeu que você fala que você vai trazer, uma bola ou um boneco. E ele vai ficar na expectativa, não é isso? Se você vier com a bola,
Pode até ser que ele fala, mamãe, cadê o boneco? Mas é porque ele quer ganhar demais, né? Mas ele já vai ficar satisfeito, porque você disse ou. Ao contrário, se você fala, filho, eu vou te dar uma bola e um boneco. Se você vem só com a bola, aí ele vai te cobrar, mamãe, cadê o boneco? Você falou que ia trazer os dois, um e outro. Essa é um e outro. Essa é a diferença do e e do ou. Tá claro isso? Sim? Beleza. Vamos ver o contrário agora. Se eu não for ao cinema, mas for ao teatro, eu falei a verdade para você. Porque eu disse que ia fazer um ou outro. Eu preferi fazer o segundo. Tá bom? Agora eu falo assim, eu vou ao cinema ou ao teatro. Aí na terça-feira que vem, você me pergunta, e aí, Felipe, o que você fez? Pô, eu fiquei dormindo. Tava tão cansado das lives, que eu fiquei dormindo. Aí você fala, ô Felipe, então você mentiu para mim, você concorda? Você disse que você ia ao cinema ou ao teatro. Você não foi ao cinema, nem foi ao teatro. Então você mentiu para mim. Não adianta você dar alternativa se você não faz nenhuma delas. Volta para o exemplo do seu filho. Filho, eu vou trazer uma bola ou um boneco. Aí você volta para casa de mãos atadas. Você volta para casa sem presente nenhum. Ele, cadê meu presente? Sim ou não? Você falou que ia fazer um ou outro e não fez nenhum dos dois? Então você mentiu. Show de bola? Tranquilo. O grande problema, e eu já vou adiantar para você, olha só. No ou, esquece isso aqui. Repara. V com F é V, F com V é V, e F com F é F. Então, eu já estou adiantando para você que tanto para o ou quanto para o ou, fica até fácil você memorizar, porque daqui para baixo são iguais. A única diferença do ou para o ou vai ser na primeira linha da tabela. O restante, ó, essa sequência aqui, vai ser igual. Tá bom? Então, já até adiantei para a gente fazer um ping-pong aí entre esses dois conectivos. Aí, qual é o grande problema aqui do ou? É que no nosso dia a dia, a gente não usa um ou. E isso dá um problema. Por quê? Porque quando eu falo vou ao cinema ou ao teatro, é automático que no nosso dia a dia a gente pense, ele vai fazer só o primeiro ou ele vai fazer só o segundo. E é aí que você não pode vacilar. Porque essa ideia é a ideia do ou. Você consegue ver diferença entre vou ao cinema ou ao teatro, de falar ou vou ao cinema ou vou ao teatro. Consegue ver diferença? Quando eu boto um duplo ou, aí vai ser ou uma coisa ou outra. Eu não posso fazer as duas. Agora, no ou, eu posso. No ou, se eu falei vou ao cinema ou ao teatro, a ideia não é que eu vou fazer só uma das duas. Eu vou fazer pelo menos uma das duas. Então, eu posso fazer só a primeira, eu posso ir só ao teatro, eu posso ir só ao cinema, mas se eu quiser, eu também posso ir nas duas, quando eu uso o ou. Por isso que se eu for ao cinema e também for ao teatro, é verdadeiro. Tá bom? Volta ao exemplo do seu filho. Se você fala, filho, a mamãe e o papai vai trazer uma bola ou um boneco. Aí você chega em casa com os dois. Toma a bola e toma o boneco. Teu filho vai reclamar? Vai dizer, ih, mamãe, papai, você mentiu pra mim. E você falou que ele vai pegar os dois e vai ficar super feliz, sim ou não? Então, você pode fazer os dois sim. Aonde você não pode fazer os dois é no duplo ou. Quando eu digo para você ou estudo
ou trabalho, eu acabei de colocar um duplo ou. Isso significa que um exclui o outro. Por isso, o duplo ou é a disjunção exclusiva. Porque só vai acontecer exclusivamente um. Ou estudo ou trabalho. Significa que, se eu estudo, eu não trabalho. Se eu trabalho, eu não estudo. Eu não posso fazer os dois, porque ele é exclusivo. Se você fizer os dois, ó, se os dois forem verdadeiros, o resultado vai dar falso. Aqui não. Aqui, se eu coloco cadê? Estudo ou trabalho. Aqui eu só coloquei um ou. Aí eu posso fazer os dois. Eu só não posso fazer os dois no ou, tá bom? Então, o que você tem que ficar na memória aí dessas duas tabelas? O ou, ele só dá falso quando as duas são falsas. Se você assistiu aquela aulinha lá da sexta-feira passada, o e, como muitos colocaram no chat, só é verdade quando as duas são verdades. O ou é meio que ao contrário. Só é falso quando as duas são falsas. O e só é verdade quando tudo é verdade. O ou só é falso quando tudo é falso. Porque o e dá a ideia de adição. É a conjunção aditiva. Aqui é alternativa. Uma coisa ou outra. Eu posso fazer uma, posso fazer a outra. Se eu quiser, posso fazer até as duas. Agora, no ou, não. Tá? No ou eu não posso. Por isso que presta atenção. Se no seu concurso, você coloca aquele assim, ó, estudo e barra ou. Já viu esse e barra ou? Estudo e ou trabalho. Você vai perder ponto na redação. Por quê? Você não precisa colocar esse e. Esse e é redundante. Na hora que eu falo ou, já está incluindo a possibilidade de você fazer os dois. Por isso que na hora de uma redação, jamais você deve colocar e barra ou. Ah, jornais, revistas, colocam, eu sei, mas numa redação você não vai colocar. Se você colocar ou na sua redação, já tem a possibilidade das duas acontecerem, tá bom? Então, recapitulando, o ou, ele só dá falso quando todas forem falsas, tá bom? E o ou, como é que eu gosto de ensinar para os meus alunos? No ou, você pode gravar que ele é muito parecido com o ou. A única diferença é que quando as duas são verdades, ele dá falso. A primeira linha é a única diferença entre o ou. Ou então, como é que eu gosto de passar para os meus alunos? Deixa eu apagar isso aqui. No ou, quando os valores lógicos são iguais, calma aí. Pessoal, espera aí que saiu aqui. Deixa eu voltar para lá, espera aí. Deixa eu voltar. Então, quando os valores lógicos são iguais, deixa eu chamar minha caneta de novo. Valores lógicos iguais. Ó. Bora. Valores lógicos iguais. O resultado é falso. Ó, quando os valores são iguais, o resultado é falso. Tá bom? E quando os valores são diferentes, o resultado é verdadeiro.
Então, ou, valores iguais, VV, FF, dá resultado falso. Valores diferentes, dá resultado verdadeiro. Show? Qual é a única diferença do ou para o ou? É na primeira linha da tabela. Essa é a única diferença. Tá bom? Show, galera. Show de bola. E aqui, ó, eu preparei um resumo dessas duas tabelas. E eu quero que nesse momento você preencha para mim essa tabela, enquanto eu bebo uma água. Preencha essa tabela para mim. Qual é a sequência que fica aqui para o ou e qual é a sequência que fica para o ou? Para ver se você já memorizou. E aí, preencheu? Então agora é comigo. Qual é a lei do ou? Ele só é falso quando as duas são falsas. Nos outros casos, ele me dá verdadeiro. E essa primeira linha é a única diferença do ou para o ou. Então, o ou é verdadeiro, o ou é falso. O restante é igual. V, F. Tá bom, pessoal? Então, é só você olhar para o título da tabela. Ele quer aqui o ou, ele quer aqui o ou. E a diferença na simbologia é que o ou tem esse tracinho embaixo. O ou é só um Vzinho. O ou é um Vzinho com um traço embaixo. Tá bom? Show de bola? Tranquilo? Felipe, meu Deus! Eu só quero ser servidor público. Tem que saber essa porcaria? Tem. Depois que você passar, aí você joga isso pro alto, você rasga, você faz aí o que você quiser. Mas até passar, aguenta isso aí. Vai me aturar sim, tá bom? Então, beleza. Show de bola. E eu já vou fazer uma questãozinha com vocês para ver a aplicabilidade disso. Ó, essa questão é bacana, que vai envolver aí os três conectivos que nós, bem ou mal, já falamos. O e, o ou e o ou. Vem comigo. Como é que você vai fazer? 3 é ímpar, é a primeira proposição. 10 é múltiplo de 5, é a segunda proposição. E o conectivo é o ou. Vem comigo. 3 é ímpar. Isso é verdadeiro ou falso? Bom, quem são os números ímpares? 1, 3, 5, 7. Então, o 3 é ímpar. Isso aqui é verdadeiro. 10 é múltiplo de 5. Múltiplo vem de multiplicação. Quem são os múltiplos de 5? São os números que estão na tabuada do 5. Quem são eles? 0, 5, 10, 15, 20, 25. O 10 é múltiplo de 5. É verdadeiro. Mas, para o conectivo ou, quando a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, qual o resultado que dá? Ó, vamos colar aqui. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, o resultado final do ou é falso. Repara que ele está trabalhando com ou. Então, isso aqui é falso. Vamos para a segunda. 8 é par. 8 é um número par. Isso aqui é verdadeiro. 5 é múltiplo de 3. Múltiplo de 3. 0, 3, 6, 9. Não tem 5. Então, isso aqui é falso. Para o conectivo ou, dessa vez eu não vou colar. Conectivo ou, pensa, só é falso quando tudo é falso. Só que a primeira é verdadeira. Então, se a primeira é verdadeira, já não tem mais como tudo ser falso. Então, já não tem mais como dar falso. Tá claro? Então, é verdadeiro. Agora o e. Para a galera que não assistiu aquela aulinha de sexta, é só gravar que o e só dá verdade quando as duas forem verdades. Tá bom? 7 é um número par. Isso aqui é falso. 9 é múltiplo de 3.
0, 3, 6, 9 é verdadeiro. Só que para o conectivo E, só é verdade quando tudo for verdade. E a primeira foi falsa. Então, se a primeira foi falsa, já torna o resultado falso. Aí a pergunta é verdadeiro apenas o que se afirma em? Qual delas foi a única que deu resultado verdadeiro? O item 2. Por isso, o gabarito é a letra